Então vamos lá? Bom, esse é um dos vídeos mais importantes que eu já trouxe aqui, né? Por quê? Porque é uma coisa que vocês me perguntam todos os dias. Como que eu posso ter uma carteira de dividendos ali que seja à prova de balas? E o que eu quero dizer com uma carteira de dividendos à prova de balas? É uma carteira de dividendos que ela não vai deixar de te pagar dividendos ali, independente do que aconteça no mercado, de modo geral. Até porque a gente fala de uma carteira à prova de balas, a gente tem que colocar diversas classes de ativos e a gente tem que tentar criar uma estrutura ali. Quando uma dessas classes estiver um pouco mais afetada ali, a outra classe de ativos vai manter a sua carteira de pagando dividendos sempre. Então eu fiz aqui, tomei o maior cuidado do mundo para ser bem criterioso e por isso, cara, esse vídeo aqui deu muito trampo para fazer. Então eu peço para você que já é um sardinha raiz, cara, deixe seu like aí na confiança antes mesmo do vídeo começar, porque esse vídeo merece. E se você ainda não é inscrito nesse canal, tem um botão aqui embaixo aqui que chama inscrever-se, mas assim, não é brincadeira, você tem que ir lá apertar ele para se inscrever aí, porque a gente tem uma meta aqui de chegar a 200 mil inscritos. A gente é um dos canais de finanças que mais cresce no Brasil. A gente cresce a passos largos aí e eu conto com vocês pra gente continuar batendo essa meta aí. Então o que acontece? Nesse vídeo aqui eu vou focar especificamente na renda variável, o que é um erro, mas é por quê? Porque eu quero atender o título que está escrito dividendos. Mas se a gente pegar hoje na ponta da caneta, a gente olhar quanto que uma empresa está pagando dividendos, por exemplo, essa empresa aqui ela tem um dividend yield de 8%, 7%, é claro que isso é mais crescimento, né? Mas uma empresa com 10% de dividend yield, por exemplo, seria uma empresa espetacular, fantástica. Já quando a gente olha para a renda fixa, você consegue encontrar ali alguns títulos, é claro, com algum nível de risco, com 12,51% ao ano, né? Então seria superior ao dividend yield, só que a gente não tem valorização, a gente não tem crescimento desse valor de cota, mas quando a gente fala de dividendo ali específico, né? Se você está procurando só rentabilidade, pode ser que na renda fixa você encontre um pouco mais garantido e com algumas coberturas, como FGC, né? Que te impede de perder dinheiro ali. Então não deixa de conhecer a renda fixa, eu fiz alguns vídeos aqui, porque eu vejo que esse é um equívoco aqui da maioria dos inscritos do meu canal. Por quê? Porque a renda fixa, eu falo sempre aqui, ela não é tão sexy, né? Quando você fala, eu sou sócio do Itaú e tal, é um pouco mais sexy do que você falar, eu tenho títulos de investimento. Mas não se deixa levar por isso, porque a maioria do mercado acha que renda fixa é isso, é aquilo, ou acha que renda fixa é a Selic, né? Porque isso é uma grande bobajada. Aqui eu vou cumprir o que eu prometi no título, então não vou entrar nesses títulos de renda fixa e tudo mais, mas se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês uma carteira também só de renda fixa, mandando muito bem, ou mesclando as duas coisas, aí fica com vocês, né? Então, para a gente começar aqui, a gente precisa entender quem é você, né? Quem é você na fila dos dividendos, porque assim, existem dois tipos de investidores que estão procurando por dividendos ali. O primeiro tipo de investidores que procuram ativamente por dividendos são aqueles investidores que já têm um patrimônio. Isso é boa parte do público aqui do meu canal. É um cara que ele tem ali 50 anos, ele passou a vida inteira trabalhando, ele construiu um barracão, sei que lá, ele tem umas casas e tudo, ele decide vender isso e de repente ele se vê com um monte de dinheiro, ou mesmo um herdeiro, né? Acontece, gente. No Brasil tem gente que fica rico assim, do nada, ou gente que trabalhou durante a vida e acabou enriquecendo no final dela ali. E essas pessoas querem uma carteira para viver desses dividendos, ela já tem um patrimônio, ela não está interessada em crescer muito mais esse patrimônio, ela quer começar a usufruir, ela quer a mesadinha ali. E aí a gente tem um segundo tipo de investidor, que esse sim é a grande maioria aqui do canal, que é, eu quero criar uma carteira, eu quero crescer uma carteira, mas eu quero criar uma carteira e crescer uma carteira que me pague dividendos desde o dia zero. Eu não quero esperar para ter rentabilidade lá na frente. Por quê? Tem gente que tem um perfil muito mais parecido com o do Raul aqui, que é aquele perfil, cara, empresas de crescimento, vamos crescer, vamos pra porrada, e tem gente que tem um perfil muito mais, cara, se não tiver entrando dinheiro na minha conta todo mês, eu não acredito no que eu tô fazendo, né? Se eu tô com 100 mil reais e não tô gerando ali pelo menos 5, 6 mil por ano de dividendos, eu não concordo com esse tipo de carteira. Então, são esses dois. Então, o investidor em construção de patrimônio, né? O investidor com patrimônio e o investidor em construção de patrimônio são os dois perfis principais aqui que a gente vai tentar atender. Então, para a primeira coisa aqui, eu coloquei carteira à prova de balas aqui, a divisão de ativos por classes de ativos, que é muito importante a gente entender, e a primeira é para quem já tem patrimônio. Olha como eu fiz a divisão aqui, né? Lembrando, não é uma recomendação nem nada, é uma sugestão para você começar a estudar e começar a entender o que dá para a gente fazer para deixar a sua carteira realmente à prova de balas ali, né?
Então é o seguinte, eu coloquei aqui 10% de ETFs americanos. Lembrando sempre, né? Quando a gente está falando de ETFs americanos, a gente está falando daqueles conglomerados, aqueles fundos como se fossem, né? Que tem ali diversas empresas em carteiras. E por que é legal ETFs americanos? Eu não coloquei ETFs brasileiros. Por que eu não coloquei um BOVA11? Alguma coisa desse jeito. Porque os ETFs americanos, eles distribuem dividendos diferentemente dos nossos. Então é muito importante aqui que sejam ETFs americanos. Eu não coloquei uma quantidade tão alta porque eu sei que a maioria das pessoas aqui do canal ainda tem resistência com investir lá fora. Coloquei 10%, eu colocaria até mais, sendo bem honesto, eu tiraria até mais rates ali e colocaria mais ETFs. Por quê? Porque a diversificação muito maior lá nos Estados Unidos, né? Quando você tem ETFs de rates ali, por exemplo, e você poderia substituir esses rates aqui por ETFs de rates, você teria uma rentabilidade maior, você teria um risco mais diluído. Por quê? Porque se você concentra em um rate e esse rate tem um problema, você, mesmo que esse rate tenha diversos imóveis e tarará, os rates são como se fossem os fundos imobiliários americanos. Então ali você poderia ter um problema. Então se você quiser trocar a estratégia aqui, juntar rate com ETF, montar ETFs de rates e ETFs de ações, bom também, seria super legal. E aí eu coloquei aqui ações com dividend yield superior a 4%, seriam 40% da carteira. Ações, Raul, só no Brasil? Não, coloquei ações. Pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode colocar um pouquinho de asiática também. Inclusive, quanto mais você diversificar entre países, né, mais você vai conseguir ali uma carteira mais à prova de balas. Lembra? Concentrar o patrimônio, né, deixar todo o patrimônio na mesma cesta é ruim. Então, tudo numa empresa só. Se essa empresa der problema, você perde o dinheiro. Diversificar em diferentes empresas, putz, já é super legal. Você diversificou em 10 empresas, você teria que 10 empresas darem problema. Diversificar em 10 países, 10 empresas de 10 países, por exemplo, porra, você já tem uma diversificação muito grande. Cada vez mais você vai tendo uma diluição daquele risco. E para você que quer viver de dividendos, você não pode se dar o luxo de não diversificar. Por isso que eu coloquei aqui, e aí sim, a gente colocou aqui 30% em fundos imobiliários. E aí algumas pessoas vão ficar muito surpresas, porque eu vivo defendendo investimento internacional, porque coloquei uma exposição tão grande numa classe de ativos brasileira, porque os fundos imobiliários brasileiros, eles não têm precedentes no restante do mundo, eles não podem se endividar, eles são investimentos exclusivos em imóveis ali, ou títulos atrelados a imóveis. Eu coloquei aqui fundos imobiliários, mas seriam de tipo tijolo, tá? Coloquei aqui fundos imobiliários porque você tem uma renda mensal em reais. Você está no Brasil, a renda mensal em reais é importantíssima para você, e os fundos imobiliários são muito estáveis, a gente tem uma manutenção do preço da cota. Eu acho interessantíssimo, não pode se endividar, não pode liquidar seu patrimônio. Então aqui seria para mim uma boa divisão. E relaxa que eu vou introduzir ainda mais esse assunto. Isso aqui é só a divisão de classes de ativos. Já já eu vou dar sugestões aqui de que tipo de empresa faria sentido nessa carteira. E lembra que eu coloquei aqui, ó, um dividend yield mínimo de 4% no mínimo. Por quê, né? Isso na hora, no ato do investimento. Você não vai ficar vendendo depois para procurar 4%, mas no ato do investimento. Por quê? Porque é muito importante para esse cara, então, ter uma rentabilidade ali realmente garantida nessas ações, né? Então, quanto mais ele já pegar ações que tem um dividend yield histórico superior a 4%, por exemplo, pode ser mais interessante. Pode ser até que aconteça algum hecatombe, alguma coisa, mas não com todos os setores da bolsa. E aí aqui a gente vai para a segunda carteira, né? Também a prova de balas aqui para quem está construindo patrimônio. Olha o tanto que a gente modificou aqui agora. Primeiro, que a gente colocou ações pagadoras de dividendos e não mais ações que pagam 4% no mínimo de dividendos. Por quê? Porque essa pessoa ainda precisa de um crescimento desse patrimônio. Aí a gente colocou também ETFs americanos com um pouco mais, né? A gente colocou 20% em ETFs americanos ali. Por quê? Porque de empresas americanas, que é do país que mais cresce, que é a economia mais sólida atualmente que a gente tem, da bolsa de valores mais estável ali e da bolsa de valores que mais apresenta crescimento no mundo. Então você tendo ali 20% nesses ETFs, você garantiria um crescimento maior. O mesmo vale aqui para a consideração dos rates, que está 20%, e aqui a gente diminuiu a proporção de fundos imobiliários. E por quê? Se você está na etapa de crescimento da sua carteira ali, você quer receber dividendos, você quer uma carteira de dividendos à prova de balas, mas concentrar o seu patrimônio todo em fundos imobiliários, ou uma grande parte em fundos imobiliários, vai atrasar o crescimento da sua carteira. Os fundos imobiliários, historicamente, eles rendem mais, ele pagando mais dividendos, só que, obviamente, se você fala de stock picking ali, seleção de ação, a potencialidade de multiplicar o seu patrimônio por muitas vezes é maior. E quando você está montando uma carteira ainda em fase de construção de patrimônio, é diferente. Então a gente fez alguns pequenos ajustes aqui que não mudam quase nada na prática, mas avançam muito a velocidade da construção desse patrimônio, que é importantíssimo para quem está nessa fase de construir e não de usufruir, né? Então assim, nesse segundo caso aqui, a gente tem aqui ETFs distribuindo dividendos, a gente vai ter um reinvestimento, a gente tem um pouco de rates, a gente tem um pouco de fundo imobiliário, pode fazer aquela mesma estratégia de somar
rates com ETFs americanos, ficou uma posição interessante aqui e você não está com aquele foco de ter no mínimo 4% de dividend yield. Poderia ser ações que historicamente distribuíram dividendos, mas precisa ser necessariamente 4%. Por quê? Porque aí na hora que você chegar lá na frase mais de usufruir, você pode desmanchar uma posição de uma ação que cresceu muito e ir montando numa empresa que paga mais dividendos e assim você vai se organizando. Agora sim, que tipo de ações a gente poderia ter nessa carteira? Porque primeiro eu falei da classe de ativo e foi interessante ver essas duas divisões, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei genial a forma como a gente conseguiu concatenar essas informações aqui. Mas agora é o seguinte, quais ações deveriam ter ali? Porque é muito complicado quando a gente fala assim, ações brasileiras, né? É uma coisa que não diz muito pra gente, falta informação. É isso que eu quero trazer pra você aqui. Então, na hora que a gente fala de quais ações deveriam ter ali, a gente tem que pensar que pro investidor que quer uma carteira à prova de balas, ou seja, ele quer uma carteira que sobreviva às crises, que talvez até cresça com elas, né? Que se beneficie disso, que não deixe de distribuir dividendos, ele tem que ter os setores mais perenes. Ele não vai escolher aqui as ações que mais crescem, ele não vai escolher as ações que mais estão na modinha, ele vai escolher ações que historicamente, desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo, elas continuam ali distribuindo dividendos e elas estão na história com a gente há muito tempo sendo empresas lucrativas. E aí que setores são esses, né? Você já sabe na cabeça aí, setor bancário, saneamento, serviço público de modo geral, energia elétrica, setor de alimentos. Você pode morrer, mas não vai parar de comer, né? Só para de comer quando morre, inclusive, né? Mas se você... vocês entenderam. Então, o setor de saúde e o setor de seguros são 6 setores aqui que historicamente a gente entende, né? O coletivo aqui entende como setores muito, muito estratégicos para qualquer investidor que queira criar uma carteira de dividendos. Então, não inventa moda, não vai procurar empresa de tecnologia, não vai procurar empresa disso ou daquilo, porque se você quer uma carteira de dividendos, eu não estou falando, é a melhor estratégia, ou é a estratégia que vai te apresentar o maior crescimento. Não, uma carteira que vai pagar bons dividendos vai estar concentrada nesses setores ali. Então, podem ser ações brasileiras desse setor. Raul, e se eu quiser dar uma olhada, como é que eu vou descobrir essas ações, né? Porque aqui você falou muito setorial. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil hoje, né? A gente tem um Investidor 10, que é um site super legal, onde você consegue consultar empresas usando algumas informações. Então, para essa parte das ações brasileiras, vai ser a mais fácil de todas. Primeiro que lá tem um ranking dos maiores dividend yields. É importante. Você vai ter um ranking dos maiores dividend yields, não significa que essas empresas são boas pagadoras de dividendos ou historicamente perenes. Você vai separar aquelas que são daqueles setores que eu falei agora. Você não vai vir aqui e falar assim, tem ali uma empresa de milha, né? Que inclusive é uma das que mais distribuiu dividendos recentemente. Então vou colocar lá meu dinheiro, porque é uma empresa de milha que está distribuindo bons dividendos, eu estou criando uma carteira de dividendos. Não, você está criando uma carteira que estaria pagando bons dividendos hoje, só que você não tem como prever o futuro, tá? Então aqui você pode vir por categorias, setor financeiro e tarará, aqui são os maiores dividend yields, e você pode selecionar aqui que você vai encontrar. Então se você quiser ir selecionando por setor financeiro, utilidade pública, né? Você consegue aqui fazer algumas seleções e você consegue ver empresas que estão com dividend yield bem interessante. Ok, essa é uma ferramenta, você pode usar, vou deixar o link aqui embaixo, mas você pode vir também aqui na parte de ações e clicar em busca avançada. Esse para mim é um dos melhores recursos que tem aqui. Você pode vir nos setores que você quiser aqui, ou em todos mesmo, né? Para você fazer um filtrão, e você pode colocar algumas regras aqui. Então vou colocar no mínimo 4% de dividendos, por exemplo, dividend yield que eu tinha colocado para vocês. E aí você pode colocar uma empresa que não esteja tão cara, com PL, com PVP, você pode ter diversos critérios. A gente está focando aqui só nessa parte dos dividendos, mas você poderia ter diversos critérios. Você faz uma busca, ele vai te retornar com as empresas que tem aqui acima de 4% de dividend yield e você faz aqui a sua seleção, né? Então você vai fazer uma pesquisa e óbvio, para criar uma carteira dessa, você pode demorar às vezes 2, 3, 4, 1 meses, né? 1 ano. Você pode demorar muito tempo para fazer isso aqui, principalmente se você já tem um patrimônio constituído. Quem ainda está construindo patrimônio tem uma característica de poder errar mais, porque se você errar, você vai ter mais tempo para ajustar. Quando a gente fala de fundos imobiliários, Raul, que fundos imobiliários que eu deveria buscar? Eu buscaria ali fundos que sejam especificamente do setor de tijolo, não buscaria fundos de papel, tipo CRI, CRA, apesar deles terem uma rentabilidade melhor, aquilo é título de renda fixa. É melhor você investir diretamente em renda fixa do que fazer isso, tá? Muitas vezes eles têm uma rentabilidade muito maior, mas o risco também é maior. Então, já que você quer uma carteira à prova de balas, eu buscaria fundos de tijolo, muito fundo de tijolo, muito fundo de logística, muito fundo de shopping, de setores
mais clássicos, evitaria fundos monoativos, ou seja, que tem um único ativo. Tudo isso você consegue encontrar em qualquer ferramenta de busca de fundos, tá? E o fundo tem que ter um dividend yield aí maior do que 2%, por exemplo, nos últimos 12 meses. É uma regra. Raul, não quero sofrer isso, não quero ficar buscando fundos, tá ok? Tem alguma outra coisa que você faria se fosse preguiçoso, e não recomendo fazer isso jamais, né? Você pode procurar fundos que seguem esses critérios. A gente tem um histórico aí, o Kizu 11, né? O fundo lá que foi baseado no fundo Suno, no ETF, no índice Suno 30, é um fundo que cumpre parte desses requisitos, o BCFF, mas o legal é você realmente estudar e procurar esses fundos ativamente, assim. Então tem diversas ferramentas também que você pode usar aí, entre elas aí a gente tem a famosa Funds Explorer, que você pode ir ali também, pode ir nas ferramentas deles e buscar, né? Se você buscar qualquer fundo aqui, por exemplo, KNRI, fundo aí histórico, por exemplo, você pode ver se ele é monativo ou não, então você vai ali, ó, ver lá se ele é monativo ou não, onde estão os ativos dele, ó, 20 ativos ele tem, então não é mono, ou seja, não tem um único ativo. Por que fundo com um único ativo é ruim, Raul? Porque se esse fundo desalugar ali, você tá no sal. Então você pode ver o dividend yield dele historicamente, tá sempre legal ali. Né? Esse daqui, lembrando, não é o dividend yield anual, é o dividend yield mensal aqui, né? Então é diferente com os fundos como eles medem, não estou falando 2% mensal, estou falando 2% anual ali, seria um dividend yield muito maior, então um retorno interessante, e daí você pode prestar atenção também no PVP aqui, nesses outros dados. Beleza? Parte de fundo, então, matamos. E agora, a maior parte de vocês tem dúvidas ali com relação aos ETFs lá nos Estados Unidos. Cara, lá nos Estados Unidos a gente tem algumas coisas já bem resolvidas mesmo ali. Aí você tem diversos ETFs que já são focados especificamente em dividendos. Você tem, por exemplo, o NOBL, né? Que é o Dividend Aristocrats. Então são só investimentos em empresas que cresceram seus dividendos nos últimos 25 anos. ETFzaço aí interessantíssimo, né? Aqui você pode olhar até a exposição dele se você quiser montar uma carteira também, não necessariamente você investir direto no ETF, mas você pode olhar aqui, você pode olhar quais são os concorrentes dele aqui, ó, outros ETFs também focados em dividendos, mas você tem muito ETF lá que é especificamente para dividendos, tá? Muito interessante ali, então você também consegue. E aí você não tem só o NOBL, né? Você tem o NOBL, você tem o VIM, você tem o Vanguard High Dividend Yield, então você também pode ver ali, muito mais consolidado até, com uma carteira de dividendos até melhor que o NOBL. Eu gosto mais do NOBL por conta dessa vertente do crescimento de dividendos e não só dos dividendos, né? Mas você pode ir no DGRO também, ó, DGRO também muito interessante, né? É também um ETF de crescimento de dividendos. Então todos esses aqui, você pode dar uma pesquisadinha aqui que você vai ver, ó, que nas próprias recomendações deles ali vai aparecer outros para você pesquisar. Aí você pesquisa aqui, vê o que mais se encaixa na sua estratégia, né? A gente tem aqui Dividend Equity, tem diversos ETFs desse aqui e você pode montar lá a sua posição então nas empresas que pagam o maior número de dividendos aí ao longo dos anos. Pode diversificar bastante aqui em diferentes ETFs também, vai ter uma carteira de ETFs lá muito interessante. Aí quiser fazer stock picking, você vem aqui na carteira desses próprios fundos ali, você vai ver as empresas que eles investem, que são empresas boas pagadoras de dividendos ali. E aí, na mesma coisa que você fez aqui, se você quiser fazer, por exemplo, os ETFs de rates, como eu falei, vem aqui VNQ, por exemplo, é um fundo é um ETF ali de rates, então é um ETF aqui só de fundos imobiliários, teoricamente. Então você vem aqui, vê a carteira deles também, pode descobrir outros rates se você quiser investir isoladamente, ou se você quiser vir aqui mesmo e ver outros ETFs de rates, né? Raul, não quero investir em ETF em rate nos Estados Unidos, vem aqui, ó, tem o VNQI também, tem diversos outros, tá, gente? Estou pegando aqui o que tá vindo na minha cabeça agora, pega aqui o VNQI também, mesmíssima coisa, tá? Só que ele é internacional, investe ali principalmente no Japão, na Ásia, então você tem uma carteira diversificada aqui. Cara, você fez tudo isso aqui, pesquisou, transformou sua carteira, eu tenho certeza que se você criar uma carteira dessa, ela é uma carteira completamente à prova de balas, tá? Quero pedir desculpa pra vocês aí, eu tô com a voz bem ruim hoje, porque tô com uma dorzinha de garganta aí, não consegui aqui falar por tanto tempo quanto eu gostaria, queria ser mais específico, mas tá doendo minha garganta aqui. Então é o seguinte, cara, você quiser ganhar lá, como é que faz pra ganhar uma canequinha, Raul? Quiser ganhar a canequinha, faz aqui um comentário. O que você achou dessa carteira aqui? Você acha que é interessante ou não? Você é a favor de uma estratégia mais dividendos ou não? E comentou, já tá concorrendo, só me seguir no Instagram, @raulsena pra ver se ganhou. Eu faço sorteios num dia só, pra não ficar pausando o conteúdo todo dia, tá? Então é só ir vendo lá que em algum momento eu faço. Tem gente que acaba comentando aqui, esquece de seguir lá e aí perde, né? Então faz o comentário aqui, já segue lá, @raulsena no Instagram. Muito obrigado pela participação de vocês aí, um beijão, até o próximo vídeo.
Pera aí, lembrando que a gente está nas reta final aí das últimas vagas para a única verdade possível, que é a minha escola de formação de investidores. Se você quiser aprender a investir de verdade, formular uma carteira top e tal, cara, faz sua matrícula aí, vê se você consegue ser aprovado no processo seletivo ali e a gente se vê lá. Beijão!